Fala rapaziada do canal Tatu Gente Boa. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fiz essa arte. A arte dessa abelha, mostrando os traços, todos os traços. E na parte 2 vou mostrar como eu fiz as cores dela. Então presta atenção aí, pessoal, e vamos começar o vídeo. Aí, ó, tô mostrando os materiais que eu usei. Tô mostrando essa caneta Nanquim com a ponta 02, essa é a espessura da ponta. Aí a gente começa com todo cuidado. É bom começar por uma parte redonda, uma parte bem simples para você sentir a caneta e se acostumando a fazer os traços, né? Quando a gente está começando a fazer o desenho, a arte, a gente tá meio que frio, né? Tem que esquentar a mão, tem que pegar o jeito. Então é bom ir fazendo umas formas mais básicas, coisas mais simples para pegar a mão, para depois ir fazendo os formatos mais difíceis, assim não vai ficar nada torto. Mas eu já comecei por um traço bem difícil. E um traço bem principal do desenho, né? As antenas. Então foi algo bem arriscado. Olha aí. Aí eu resolvi fazer outras partes, né? Justamente por isso, pela questão meio que do aquecimento, né? Que você tem que estar bem aquecido para poder fazer todos os detalhes e os traços. É a parte principal do desenho. Se os traços não estiverem legais, o desenho não vai ficar legal. Se ele não estiver bem preciso, não vai ficar legal. Então a gente tem que dar bastante atenção nos traços. Fazer no tempo que for necessário. Pode demorar 2 dias. O importante é fazer bem feito e alcançar um bom resultado. É assim que eu faço. Por isso, às vezes eu faço os traços, eu faço uma parte, dou um tempo, tomo uma água, depois eu volto, porque a gente tem que estar se sentindo bem e disposto para fazer. Não adianta a gente fazer cansado ou tentar fazer um movimento de um traço que tá difícil, né? Que a gente coloca o lápis, a caneta no lugar e fala, opa, eu vou puxar para cá. Aí fica meio ruim, sabe? Tem que ser um traço bem preciso e confortável para fazer. Isso vai garantir a precisão, comodidade e a qualidade final da arte. Olha aí como eu venho construindo os traços. Aquecendo, entendendo a arte, né? Tentando trazer precisão, deixar a arte mais bonita possível. Com esses traços aí na 02. Sempre uso essa caneta Nanquim para fazer os desenhos, pois ela é uma boa caneta de arte final. Isso que eu tô fazendo já é arte final, porque o sketch, a definição do esboço, né, de lápis já foi feito, tá aí. Então esses traços definidos já são arte final. É o traço que vai ficar no final da arte. Depois disso é só as cores, por isso a gente faz meio que uma base dos traços assim, né, na arte final. Depois dá uma lapidada, faz aquele scope line, né. Porém, esse desenho, ele não é um desenho com scope line, ele é um old school, seria com traço único, entendeu? Porém, essa caneta minha 02, ela é muito fina para fazer isso, então não ia ficar legal. E também eu gosto de fazer igual alguns trabalhos de tatu. A gente faz a base com traço mais fino e depois que ele já tá todo traçado, tá com a base bem pronta, a gente coloca os traços mais grossos e vamos lapidando, né, definindo, deixando tudo certo. Assim não tem perigo do decalque da arte que tá por baixo, o rascunho sumir, né, nem nada. E também dá para trazer mais definição
e correção a traços tortos e alguns erros que nós cometemos no esboço, entendeu? Por isso, os traços são uma das partes mais importantes do desenho, pois eles que vão trazer a real precisão e definição para o desenho. Olha aí como eu vou fazendo. Eu estava fazendo todas as patinhas, né, da abelha. Por quê? Porque assim a gente consegue trazer mais precisão e você repete o que tem de um lado, depois repete o que tem do outro, você já está meio que com a mão, com o cérebro acostumado a como fazer o movimento. Então é bom trabalhar dessa maneira, ao invés de fazer uma parte, outra parte, outra parte, outra parte. Bom, fazendo da maneira que eu falei. Até principalmente quando o desenho é bem simétrico assim, né? Espelhado, que tem de um lado tá do outro igualzinho. É bom fazer dessa maneira, assim vamos ter mais precisão. Olha aí, eu faço os traços bem devagar, tranquilo e focando na ponta da caneta nanquim para ela alcançar uma espessura boa e única, para não ficar com traço tremido e tudo mais, porque ela solta tinta e quando a tinta solta no papel, ela expande se você ficar muito tempo no mesmo lugar. Por isso tem que saber o tempo de fazer o traço, né? Não dá para colocar a caneta, o marcador em um único ponto e deixar ele parado. Por quê? Porque o papel ele vai acabar absorvendo essa tinta, ele vai chupar essa tinta e vai estourar os traços, o traço vai ficar estourado, vai ficar falhado, não vai ficar preciso e pode borrar e machucar o papel, porque quando ele absorve muita tinta, ele vai ficar molhado. Por isso, nós temos que usar um papel com a gramatura certa para cada tipo de arte. No caso, o meu papel, ele tem uma gramatura legalzinha. Ele não é muito grosso nem muito fino, porém é uma gramatura bem maior do que a folha sulfite. A folha sulfite eu só uso para esboço nos últimos casos e para impressão dos desenhos. Folha sulfite nós não trabalhamos. Ela não é boa, pois é um papel liso, sem textura e a gramatura não é boa. Mais uma dica do tatu. Olha aí como eu vou fazendo os traços. Nessa hora, essa caneta que eu tava usando, ela já tava meio que estourando. Ela já tava ruim. Porque é uma caneta de muito tempo que eu tenho, já utilizei muito. Então a ponta dela tava machucada, tava meio que cortada. E com a tinta já não tava fluindo legal. Então no meio do desenho ela acabou estragando e eu resolvi jogar ela fora, porque eu gosto de atingir a maior precisão e qualidade nos meus desenhos. E não tem como fazer isso com uma ponta quebrada, cortada. Assim os meus desenhos vão ficar muito feios. Então eu resolvi eliminar essa caneta, pois não é bom trabalhar com materiais quebrados, meus amigos. Isso é falta de profissionalismo. E nessa arte, nesse desenho, eu como tatuador, artista, desenhista, ilustrador e outras qualidades, não posso trabalhar com maus materiais, pois isso vai pegar a qualidade da minha arte e eu não posso correr esse risco. Então eu trabalho lentamente
e tentando entender e ter os melhores materiais possíveis, ou com o que eu tenho, seja pelo menos o material certo, né? Porque não dá pra pegar qualquer caneta quando você precisa de uma caneta e usar. Ela tem que ser no mínimo a caneta certa, porque senão o nosso trabalho, o nosso resultado nunca vai estar certo, a gente nunca vai atingir onde nós queremos e onde nós devemos. O material é algo muito importante que vai trazer a diferença na execução e nos resultados. Vai ser muito mais prático e muito melhor de ser feito com os materiais certos. Então, utilizem os materiais certos para terem um bom resultado, o resultado esperado e o resultado que todos nós devemos alcançar, o resultado da perfeição. Com um material bom, funcionando e você fazendo o simples da maneira certa, você atinge a perfeição. E é isso que nós estamos fazendo nesse estudo, buscando a perfeição dos traços, a nossa evolução. Olha aí, a cada traço que eu não faço como se fosse apenas um traço ligando um ponto ao outro. Eu tento entender o formato e trazer uma precisão e espessura única nos traços, em cada parte. E também cada parte exige uma espessura, exige algo. E é isso que nós artistas temos que entender e fazer. Esse não é o meu estilo que eu sigo sempre, que eu sempre estudei, que eu sempre fiz, que eu sempre busco fazer. Porém, é um estilo legal e bom de ser estudado, um estilo simples, bem tradicional e tem a base de todos os outros estilos. Um bom traço, boas cores e precisão, sombreamento suave e um preenchimento sólido. Esses elementos estão no old school. E tudo isso nós fazemos nesse desenho. Olha só como é que eu vou fazendo os traços. Nessa hora, vocês já podem notar que ocorre uma variação da espessura. Porque justamente por aquilo que eu falei, da caneta estar quebrada. Assim ela acaba variando os traços sem eu querer. Porém, no final da arte, eu já corrigi tudo isso. Eu troco de caneta e vou dando uma lapidada em todas as partes necessárias, em todo o desenho. Eu volto em todo o desenho e corrijo todos os traços. Não porque quando eu passei eu fiz errado, e sim porque quando a gente faz os primeiros traços, eles são apenas uma base. É sempre bom voltar e lapidar. Mesmo que você passe no mesmo lugar, dá para dar uma definida ou pelo menos uma preenchida melhor. E isso que vai trazer a diferença na sua arte, no seu desenho. Bom preenchimento, boas linhas. E quando possível, nós fazemos isso. Fazemos um traço e voltamos esse mesmo traço para corrigi-lo, para trazer mais precisão. Vocês viram como eu faço? Eu faço apenas um traço único. Eu não fico
penteando o traço, nem indo muito e voltando. Quando eu vou e volto em linha reta, no mesmo local. Não vai nada para os lados, assim o traço continua preciso, porém isso não é recomendado, apenas para quem tem total precisão e consegue fazer da maneira certa. No caso contrário, é melhor ligar de um lado ao outro, assim não vai ocorrer nenhum erro. O máximo que pode ocorrer é tremer. E quando você tremer, ligando de um lado ao outro, o que você faz? Volta na ponta e passa suavemente, lentamente, tentando corrigir o traço. Isso pode melhorar o seu trabalho. Assim que se corrige um traço, você traça e se ele ficar meio tremido, você volta na parte tremida, passando reto, corrigindo, ajeitando o traço, não deixando o tremido evidente. Existem maneiras de corrigir o traço. Assim nós conseguimos um melhor trabalho. Geralmente, essa parte que eu estou fazendo, as asas por fora são mais grossas e por dentro, como são detalhes, são mais finos. Mas esse estilo old school é tudo no mesmo traço. Então vocês já entenderam, né? Não vai ter essa variação. Olha aí como eu faço a definição dos traços. Ele já está todo traçado, porém eu vou e quero lapidar ainda mais esses traços. Vamos em busca de uma boa arte, da melhora, assim que se faz uma boa arte com diferencial, fazendo o que os outros não fazem, dando atenção a mais. Não importa que você ficou muito tempo na arte. O importante é o resultado final. O que todos querem ver é o resultado final. Muitas pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, digamos que 80, 90% das vezes, as pessoas não querem saber como foi feito, e sim querem apenas o resultado. Muitos não se importam do tanto de trabalho que você teve para conseguir algo ou para fazer. Eles só querem o seu resultado, querem apenas aquilo pronto. E é assim que é. Então, com isso, nós devemos concluir que devemos ter o trabalho que for para alcançar um bom resultado. Pode parecer hack, pode parecer o que for, mas nós temos que ter as nossas técnicas para alcançar aquele resultado. Um exemplo, já vi muitos desenhos que eu pensei que ele tinha sido feito apenas no lápis, e na verdade não, foi usado um mix de materiais. Por isso o artista alcança aquele resultado. E nós tentando fazer a mesma coisa nunca atingimos esse resultado. Por quê? Porque nós não estamos usando os materiais certos, não estamos pensando da maneira certa. Tem tudo isso. Por isso nós devemos estudar cada estilo e acompanhar os artistas que nós gostamos. Observar como eles fazem, como eles criam e outras coisas da rotina da sua criação artística. Prestar sempre bastante atenção para alcançar um grande resultado.
Olha aí como eu vou definindo e melhorando o meu trabalho, lapidando as linhas, sem pressa, apenas pensando no resultado final. Foi isso que eu fiz. Eu vou e volto com o traço, vou lapidando, levando ele. A gente pega, coloca do lado, meio que em cima e vai levando, vai indo e vai levando. Porém, vamos levando, entendendo e respeitando o formato, não apenas passando por cima, mas sempre entendendo cada formato que nós estamos fazendo e o porquê do formato ser dessa maneira. Temos sempre que pensar nisso. Olha só como eu complemento essas linhas, deixando algumas partes mais grossas para ter um destaque, um diferencial. E realmente, no final da arte, ela pronta, todo esse trabalho que eu tive fez uma grande diferença. Então, é o que eu digo para vocês, fica bastante tempo em cima da arte, estuda devagar. Cansou, separa e volta depois. Só não pode ser muito depois, porque a mão esfria e o cérebro esfria. Se passar 2, 3 dias já era, as informações já foram todas para o beleléu. Entendeu? Tem que ficar na moral, dar um tempinho aí, dá no máximo umas 8, 10 horas aí, e jogar um videogame, fazer alguma outra coisa e dormir. Depois já voltar, porque não é brinquedo não, a arte é coisa séria. E os artistas que querem ser valorizados têm que ser muito espertos e eficientes, entender muito sobre o seu trabalho, pois só assim alcançarão uma grande qualidade e o reconhecimento esperado. Por isso, galerinha, estudem, estudem. Olha aí. Vocês já notaram a diferença no desenho? Já está um pouquinho melhor? Já tem alguma diferença? O que vocês estão achando? Isso é uma videoaula só sobre os traços desse desenho, hein? Para vocês verem que não é chegar e passar, pegar uma canetinha, pegar qualquer coisa e só fazer um círculo e fazendo os formatos. É muito além. É muito além da arte, é muito além do que vocês estão vendo e do que parece. Olha aí. A parte de cima já está se modificando, né? O resultado final da arte, ela parece um adesivo, ela ficou muito da hora. Esses traços fizeram toda a diferença. Passei bastante tempo apenas fazendo traços. E foi isso que deixou a minha arte top. A lapidação dos traços, a calma e a paciência para fazer esse trabalho. Olha só. O movimento que faz com a mão, se você faz o traço de baixo para cima ou de cima para baixo, influencia. Tudo influencia. Nessa arte eu tive uma dificuldade com a iluminação. A iluminação, ela sempre faz uma sombra. Isso acaba atrapalhando muito na hora de enxergar. Então, tem que tomar cuidado com a iluminação. Isso faz muita diferença na hora de fazer o desenho, na hora de enxergar certos pontos em artes sombreadas, né? Em determinados tipos de arte. Olha aí, eu lapidando.
é melhor ir devagar do que ir rápido. E como eu já ouvi antes, o menos é mais. Então, muitas vezes, coloca menos para não ficar exagerado e, caso necessário, você acrescenta algo igual para fazer um degradê, seja colorido ou seja sombreado. É muito melhor começar pelo tom claro, o último tom, entre aspas, né? Ou o primeiro, o tom mais fraco. Assim você passa tudo até a parte final, com mais degradê, e depois você vai colocando os tons médios e os escuros. Coloca a sombra clara, coloca a sombra média e depois a escura para dar aquela profundidade final. E nos traços, nós fazemos um traço fino como base, como marcação, e depois vamos definindo, ajustando a espessura dos traços. Olha aí como que a arte já está mais firme, mais definida, né? Mais bonita, já fez bastante diferença. E a cada minuto vai fazer mais diferença, pois eu trabalhei bastante nos traços dessa arte para trazer mais precisão e elevar o nível da arte, né? Fazer uma arte legal, poder mostrar um bom conteúdo, algo de qualidade, algo novo e único para o canal. Esse vídeo fazendo os traços dessa arte, né? Isso é algo muito difícil de ser feito. Digamos que talvez até mais difícil do que a pintura da arte, pois aqui a precisão é total e não são todas as pessoas, todos os artistas que têm essa precisão de fazer um traço reto ou de saber controlar os traços. Muitos artistas, pintores, tatuadores têm essa dificuldade nos traços. Então, mesmo que a pessoa saiba fazer realismo, ela pode ter um traço tremido, ter dificuldade com essa parte. Então, nós devemos estudar todos os estilos de todas as áreas, estar sempre com tudo em dia. E o melhor não é aquele que faz, talvez, a arte com um nível mais acima, e sim aquele famoso Ink Master, o artista que faz todos os tipos de arte, sendo versátil em tudo, sabendo fazer tudo, entendendo de tudo e trazendo ótima qualidade nos seus trabalhos. Eu sempre fiz lettering. O último estilo que eu parei foram os letterings, a caligrafia. Porém, há muitos anos atrás eu já estudei desenho colorido, mais especificamente o estilo New School. Estudei muito New School. E o New School eu acredito que é um estilo abaixo do nível do... O New School é um estilo acima do Old School. Então, nesse Old School que nós estamos fazendo, fica bem mais fácil de ter o entendimento, pois são cores mais tranquilas, né? O número de tons trabalhados são menores, as formas são mais simples, às vezes menos detalhadas. Então, tudo é isso. Fases, níveis, parte por parte. E como nós já tínhamos esse conhecimento, foi mais tranquilo de
executar essa arte, né? Fazer o estilo old school, pegar ele para estudo e alcançar um ótimo resultado final. Olha aí. Olha esses traços, todos feitos devagar, com precisão, sabendo o que eu estava fazendo, né? Nessa hora eu já estava feliz com o resultado, que eu já tinha visto uma diferença, né, do que estava antes. Consegui lapidar melhor os traços, consegui trazer mais definição e espessura nas áreas que precisava, né? Então, olha aí, a diferença do lado esquerdo para o lado direito desse corpinho, na questão da espessura do traço. E olha o movimento que eu vou fazendo para alcançar, aumentar essa espessura. Vou tipo lapidando, esculpindo o traço. Olha aí, que trabalho fino, que trabalho bonito, galera. Apenas um trabalho de traço. Para você que acha que fazer o traço é só juntar de um ponto ao outro, não é não. Por isso, muitas vezes, não obtém o resultado esperado, pois é muito além. Nesse desenho, nessa parte, eu fiquei 42 minutos fazendo só os traços. Isso em um desenho. Então, uma tatu, uma outra arte pode demorar muito mais, entendeu? Questão de precisão para trazer um bom trabalho, algo bem preciso e único. Tem quem faça mais rápido, tem quem faça mais barato. Porém, né? A atenção, os detalhes e a vontade não são a mesma. Olha aí. Eu definindo tudo. Com os traços a gente consegue separar e mostrar o que está mais acima, o que está mais abaixo. E é isso que eu estou fazendo, trazendo mais definição para o meu desenho, para a nossa videoaula de desenho. Olha aí. Legal, né, galera? Já teve bastante diferença do começo, né? Mais um pouquinho, mais uma lapidadinha tá pronta a parte dos traços. Parece uma tatu. Desenho de tatuagem, estilo old school. Já tá parecendo mesmo. E depois de pronto ficou parecendo um adesivo, uma estampa de camisa. Vocês vão ver a parte 2, galera. A parte 2 ficou show. Ficou legal as cores. Tenho certeza que a galera vai gostar e tem interesse em assistir esse vídeo novo. Próximo vídeo vou mostrar como fiz as cores. Essa foi a abelha mais bonita que eu já fiz. Tem trabalhos que tem que ser feito em um tamanho grande, um tamanho maior. Assim a gente traz uma boa definição e também na hora do estudo fica mais fácil, fica melhor, fica mais dinâmico, fica mais prático, dá para entender melhor. Então, quando eu selecionei essa imagem, eu já selecionei um tamanho legal que daria para realmente estudar os traços, estudar o preenchimento sólido, estudar os espaços que nós temos que deixar em branco, estudar todas as técnicas. Estou fazendo essas séries de desenho para estudos próprios e
para mostrar para o pessoal do canal como eu faço meus estudos e como vocês podem estudar e aprender com Tatu Gente Boa. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse desenho ou algum outro desenho, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Valeu, galera! Vou trazer outros desenhos para vocês, outros estilos, mostrando o passo a passo de como se faz. E também estou pensando em fazer alguns vídeos para os membros do canal. Assim, eles vão ter total apoio na hora de fazer os seus desenhos. Eles vão ver o passo a passo, com todas as instruções e qualidade nos vídeos, todos sendo narrados, e eu posso ajudar a galera. Valeu, galera! Quem quiser entrar pro canal aí, virar membro, tirar suas dúvidas, ter a sua videoaula do desenho que vocês pedirem, deixa nos comentários, virem membros, se comuniquem com o Tatu. Vou responder todo mundo e trazer novos conteúdos pra galera. Valeu, galera! Olha aí. Tem gente que acha que é loucura ficar tanto tempo assim nos traços, né? Mas olha a diferença. Tem muita diferença, galera. Trabalho feito com calma, precisão. É igual aqueles vídeos que tem arte feita em 1 minuto, arte feita em 10 minutos e arte feita em 1 hora. Essa é uma arte feita em 1 hora. Só os traços feitos em 1 hora. É por aí. Então vai ficar muito bom, muito legal e muito preciso, né? Se o artista for dedicado, entender do que ele tá fazendo, né? Tiver vontade a cada minuto da arte, porque às vezes o cara tem vontade no começo, tá no meio, tá no fim, o cara tá desanimado. É aquilo que eu falo, o cara tem que parar, tomar uma aguinha, dar uma relaxada, pensar na vida, né? Pra depois voltar. E é claro, tá focado, né, no que ele quer, tudo mais. Porque para um artista isso é além do que um desenho, né? É a vida do cara. Ele é julgado pela arte. Então ele tem que trazer sempre o melhor. Tem que ser o melhor e trazer o melhor. Sempre tá evoluindo. E ter as noções, né? Que se ele fizer algo ruim, ele não pode querer parar. Ele tem que continuar, insistir, estudar mais. E às vezes estudar não é só ficar repetindo o mesmo desenho, ficar... É sim ler, buscar, assistir um vídeo, buscar a técnica na teoria e não na prática. Porque se a pessoa está fazendo a prática errada, o que está faltando para ela é a teoria. Então buscar a teoria, se informar com quem sabe, é muito bom. Assim a gente consegue realmente a evolução, a melhora, né? E também em um certo período de tempo, que a gente tem que começar e já se dedicar. Não pode pensar, deixo para estudar amanhã, deixo para resolver amanhã, não. Porque passa amanhã, passa depois e a gente não alcança o que nós gostaríamos. Deu vontade, pensou, tem que resolver e ir atrás. A vida é uma luta. E a luta é uma vida. Olha aí. Olha como eu vou fazendo a definição. E é assim. Definindo um monte. Quantas vezes eu já não passei, já não contornei essa abelha toda? Tô brincando, mas é tipo isso. Um leigo vê, pensa e fala, nossa, quantas vezes ele já não contornou esse negócio todo? Mas é, cara, um profissional faz da maneira profissional.
É assim que é, rapaziada. Essa é a videoaula do Tatu, batendo um papo aí com vocês, falando sobre arte. Deixa o like aí, valeu, galera. Deixa um comentário da hora, se inscreve no canal, hype o vídeo aí e assiste o próximo que vai tá massa, vai tá show de bola, hein? O vídeo fazendo a pintura dessa arte, a parte 2 desse vídeo. Assim que o vídeo estiver pronto, eu vou deixar a parte 2 nos comentários e na descrição desse vídeo, valeu? Então tamo junto, galera do canal. É nóis!